São Paulo 2, Grêmio 1. Vou analisar mais uma derrota do Grêmio aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Eu já queria destacar o seguinte: eu vou destacar aqui dois pontos principais que pelo menos é o meu sentimento. Ponto 1. A gente perdeu sendo prejudicados, sendo roubados pela arbitragem mais uma vez. Eu sei que vai acabar que isso vai se tornar uma certa desculpa para a derrota. Mas não é, o futebol do Grêmio é ruim. Ponto. Independente de ter sido prejudicado ou não, o futebol do Grêmio é ruim. Daqui a pouco a gente vai passar pelas estatísticas e isso deixa muito nítido. Só que isso não é justificativa para a gente ser assaltado, para a gente ser prejudicado da forma que a gente vem sendo. E não é nesse jogo, é vários jogos. Contra o Flamengo, aquele braço abertíssimo do Gerson. Contra o Santos, o Luan Pérez dá um pisão acima do tornozelo do Dodge e tinha que ser expulso. Minutos depois, um pênalti claríssimo no Cristaldo que não é marcado. No Grenal, pênalti do Aguirre no Aravena que ia definir a vitória do Grêmio já nos minutos finais. No meio de semana contra o Godoy Cruz, um pênalti absurdo. Muito claro também que tem o jogador do Godoy segurando o Ronald também não marcado. E agora esse pênalti inventado para o São Paulo, cara. Que definiu a vitória. O Grêmio jogou mal? Jogou. O Grêmio jogou que nem time pequeno? Jogou. O Náutico, quando jogou a Copa do Brasil contra o São Paulo, no jogo de ida, foi mais corajoso, tentou jogar mais do que o Grêmio. Tudo isso é verdade. Esse jogo daqui me lembrou muito o jogo do ano passado que a gente perde, acho que foi 2-0, né? Ou 1-0, acho que foi 1-0. Pro Palmeiras, naquele jogo que o Marquezin fez história, que se não fosse o Marquezin a gente tinha sido atropelado. Me lembrou muito aquele jogo. A única diferença é que esse São Paulo não consegue gerar o volume de jogo que aquele Palmeiras gera. Mas foi um jogo muito semelhante. O Grêmio jogando como time pequeno, jogando só se defendendo. O Grêmio, o primeiro tempo inteiro, deu um único chute. O Mano Menezes mal começou o trabalho dele. E por mim já pode ser demitido, cara. Eu acho esse tipo de futebol horrível. Então, assim, meu ponto um é: o Grêmio foi prejudicado. A gente só perdeu por conta da arbitragem. Ponto. Ah, mas jogou mal, não mereceu a vitória. Beleza. Merecimento não existe no futebol. Não existe. Se existisse merecimento, o Barcelona estava na final da Champions. Não tá. Quem tá é a Inter de Milão. Futebol é efetividade, é você aproveitar as suas oportunidades. O Grêmio fez isso ao longo do jogo. O Grêmio criou três chances claríssimas. Todos os chutes do Grêmio no jogo foram chances muito claras. O gol do Aravena, o Marlon cara a cara para uma grande defesa do Rafael e no último lance do jogo que o Wagner Leonardo antecipa o Bright White e finaliza em cima do Rafael. As três grandes chances do jogo, eu diria que as melhores chances do jogo foram do Grêmio. O São Paulo finalizou mais, o São Paulo teve mais posse de bola, teve mais escanteio, tudo isso fez mais. Tentou jogar mais, tudo isso é verdade. Só que as grandes chances estiveram nos pés dos jogadores do Grêmio. Então, assim, quando o time não produz, é culpa do técnico. E eu não vou falar nem o técnico, é a ideia de jogo. Eu sei que o Mano não estava no jogo, teve problema pessoal, tudo bem. Só que a gente não tá mais falando de um início de trabalho do Mano. Ele já fez quase que o quê? 10 jogos no comando do Grêmio. E só empata, cara. Só empata. De vitória, cara, só teve aquela contra o Santos. O resto é empate, quase não perde, mas praticamente sempre empata. Todos os jogos do Grêmio são jogos feios. É um padrão. Então, assim, eu comentei aqui no canal. Quando fosse contratar um novo técnico, que não contratasse por conta de identificação, e sim por ideia de jogo. Antes mesmo de trazer o Quinteiros, quando o Renato saiu. Trouxe o Quinteiros? Eu gostei. Ah, deu errado? Deu errado, é verdade. Mas foi um acerto trazer o Quinteiros. Você trouxe um cara que acabou de ser campeão. Você trouxe um cara com uma ideia de jogo ofensiva. O Grêmio sempre marcou pressão. O Grêmio sempre tentou se impor perante os adversários. Não deu certo. Ponto. Foi demitido na hora certa. Foi demitido quando tomou uma goleada pro Mirassol. De fato, não tem como passar daquele ponto. Só que assim, eu não acho que esse time do Mano Menezes vai ter algum jogo que a gente vai tomar alguma goleada. Só que vai ganhar muito pouco também, porque é um time que não produz nada do meio pra frente. Ah, mas não toma muitas chances claras dos adversários. É lógico, só se defende.
você não cria, você também não sofre oportunidades. Os jogos do Grêmio são ruins. Então, assim, o ponto 1, a gente foi prejudicado. O ponto 2, o futebol do Grêmio é um lixo. Falando aqui sobre os gols, pra gente aprofundar aqui nos destaques. Gol do Aravena, uma jogada de contra-ataque, é uma bobeada do Pablo Maia. O Monsalve dá um grande passe. Mais um bom jogo do Monsalve, isso é bom. Contra o Godoy Cruz ele tinha ido muito bem, agora de novo. Isso é uma notícia boa. O nosso meio de criação vem de 2 jogos bons. Contra o Godoy ele começou vindo da esquerda para o meio, né? E depois centralizou. E aqui desde o início centralizado, com o Aravena e o Alisson espetados. Então eu gostei do jogo do Monsalve e o Aravena foi efetivo, aproveitou a chance que teve. O gol do que a gente sofre do Arboleda não pode acontecer. Cara, eu não acho que ele é falha do Thiago Volpe, tá? Eu acho que assim, talvez ele poderia ter se antecipado, poderia. Eu acho que é muito mérito do Enzo Dias ter batido a falta muito rápida. Mas a questão de desatenção também pega muito. O Wagner Leonardo dormindo na jogada, não estava prestando atenção quando a bola sai dos pés do Enzo Dias. E também no primeiro tempo teve uma jogada em que o João Pedro chuta para fora, ia reclamar com alguém e tem a cobrança de lateral rápida. Então assim, hoje em dia você tem que estar atento em cada detalhe. E o Grêmio não é. Então assim, não fica atento. Tomou o gol do Luquenho dessa forma algum tempinho atrás, quase que toma de novo. Deu sorte que foi um chute em cima do Thiago Volpe. E era o João Pedro que ia dormindo ali na lateral direita. E a gente quase que sofre outro gol por desatenção. O sistema defensivo melhorou, mas desatenção não é coisa de técnico, é coisa de jogador. Então, assim, o estilo de jogo do Mano é ruim. É um estilo de jogo pequeno. É um estilo de jogo para equipe fraca. Cara, se a gente continuar com o Mano, muito provavelmente o desfecho vai ser o mesmo do Fluminense no ano passado. Vai ficar na parte de baixo, vai se contentar com uma Sul-Americana. O Grêmio é muito grande para pensar tão pequeno. Ah, mas a gente tá em zona de rebaixamento. Ah, não dá pra correr risco. Cara, quando o Grêmio tava ganhando, a gente tava chegando na sétima, oitava colocação. Essa zona de rebaixamento é ilusória. Se a gente ganha 2 jogos, a gente já tá brigando por vaga em Libertadores. É início de campeonato. Se você deixar o Mano o campeonato inteiro, o Grêmio vai ficar no meio da tabela. Não vai brigar por coisa maior do que isso. Então, assim, continuar com o Mano Menezes é pensar pequeno. Se você tá satisfeito em não ser rebaixado, tudo bem, mas eu acho muito pouco pro Grêmio. O Grêmio tem que pensar grande, o Grêmio é gigante. Então eu acho que é uma mentalidade de time pequeno que o Grêmio tem. A mentalidade do time que apresentava do Renato no ano passado, principalmente da metade para o final do ano, é a que apresenta com o Mano Menezes. É a mentalidade de time pequeno. Então assim, de novo, voltando no Quinteiros. Para mim foi um acerto trazer o Quinteiros. Eu acho a ideia de jogo do Quinteiros muito boa. Eu acho que faltava valorizar mais a bola. Ponto. A parte defensiva não encaixava e o Grêmio tomava muitos gols. Tinha que ser demitido mesmo. Trazer ele foi um acerto, demitir ele foi um acerto. Infelizmente não deu certo. Faz parte do futebol. Mas a tentativa em trazer ele foi boa. Logo depois que você demitir ele, você traz o Mano Menezes. É uma ideia de jogo totalmente diferente. Você troca marcação-pressão, intensidade, jogar lá em cima por um cara defensivo, linha baixa, o Grêmio atrás do meio de campo o jogo todo, especulando um ou outro contra-ataque. Então assim, os jogadores erram muito? Erram. O Mano insiste em alguns jogadores? Insiste. Mas a ideia de jogo em si é muito pobre. Cara, dá uma vontade de não assistir os jogos do Grêmio. Quem olhar e falar, ah, não vou assistir jogos do Grêmio, eu entendo. Porque é uma coisa horrível. Parece que os caras não gostam de jogar bola. Eu acho que a principal coisa para um time vencedor é esse time gostar do que tá fazendo. É um time que tem um propósito. É um time que joga porque gosta de jogar. Parece que os caras do Grêmio é a mesma sensação que eu tinha com o Renato no final do ano passado. Os caras jogam para receber o salário deles e fazer o básico. Se você quer fazer o básico, vai jogar no Mirassol, vai jogar no Vitória, vai jogar no Sport. O Grêmio tem que pensar grande, cara. E eu acho que é desde a diretoria até os jogadores, até o técnico. É um pensamento muito mediano. Pensamento de time pequeno. Se contenta em se defender e contra-atacar. Não pode ser assim. Então, assim, eu queria que chegasse a hora que o Grêmio trouxesse o Diniz. O Diniz que tá no Vasco agora. Não pelos resultados, mas para pelo menos mudar a filosofia de jogo. E aí, depois que provavelmente desse errado o Diniz, pelo menos você já ia deixar implantado no time essa ideia de jogar bola. E aí você adapta com outro técnico. Foi o que o Grêmio fez quando venceu. Trouxe o Roger, começou a jogar bola de verdade e o Renato ganhou os títulos.
Enquanto você for colocando tapa-buraco, temporada atrás de temporada, o Grêmio vai ficar nisso. A briga para não cair, Sul-Americana. Não ganha. Se ganhar, beleza, uma competição de segundo escalão. Era pro Grêmio estar ganhando, assim como o Palmeiras, assim como o Botafogo ano passado, mas o Grêmio se contenta com a parte de baixo da tabela. Então, o único espasmo recente do Grêmio brigar por alguma coisa foi de quando tinha o Suárez, que aí a gente tinha um cara muito acima da média, mas nunca foi algo coletivo. Sempre foi algo de um cara muito acima da média, né? E o gol do Arboleda pra mim é desatenção, tá? Desatenção do Wagner Leonardo, principalmente. A dupla de zaga do Grêmio em si, o Wagner traz bem mais segurança, mas tem algumas falhas que não podem acontecer. E já o pênalti inventado, né? Foi falta no Gemerson, né? O Arboleda com o braço aberto, o árbitro já tinha que parar ali. Depois, se ele não marcou a falta, era lance de contato de cabeça. Tá na regra, cara. Se tem contato de cabeça, tem choque de cabeça, para o jogo. O juiz não parou o jogo. Tinha sido falta, ele não marcou. Deu a sequência e o Luciano cavou um pênalti descarado. O Camilo vacilou em dar o bote? Vacilou. Mas ele ia dar o bote na bola, o Luciano coloca a perna na frente. Ele claramente cava. Tá? Por sinal, o Luciano, cara, ainda bem que não joga no Grêmio. Porque eu diria que ele é o Thiago Galhardo, que virou meme agora, né, com essa mentalidade dele. É o Thiago Galhardo que resolveu ficar no mesmo time por muito tempo. Aí deu sorte de estar num time gigante que é o São Paulo. O Luciano é esforçado? É. O Luciano é um jogador bom? É. Só que ele acha que é craque, ele reclama pra caramba, e é chato pra caramba. Fora que só simula, cara, ainda bem que saiu do Grêmio. É um jogador que eu não gostaria de ver jogando com a camisa do Grêmio. Eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda o time. Essa forma dele de reclamar muito, achar que o time tem que girar em torno dele. Se um time gira em torno do Luciano, esse time tem que estar na Série B. Tá? Então, enfim. Acabou o pênalti de forma ridícula. E o juiz caiu na dele. Enfim. Vamos aqui para os destaques, começando pelo gol Volpe. Cara, defesa difícil do Volpe. Não me lembro de quase nenhuma. O Volpe não tá mais passando a segurança que ele passou. Depois de um mês com a camisa do Grêmio, ele já estava passando uma segurança absurda. Essa segurança ele não consegue mais passar mais no momento. Na linha de defesa, o melhor jogador do Grêmio tá aqui pra mim. O Marlon jogou um absurdo. Defensivamente, atacando também, sempre foi um escape muito importante do meio pra frente. A questão é que ele perdeu um gol cara a cara. Ali ele tinha que ter feito o gol. Mas o Marlon pra mim foi o melhor jogador do Grêmio. A entrevista dele também perfeita depois do jogo, pontuando que o Grêmio vem sim sendo prejudicado. E aí eu não tô falando, estão prejudicando o Grêmio pra rebaixar o Grêmio. Estão prejudicando o Grêmio de propósito. Mas o fato é, o Grêmio vem sendo prejudicado. Eu diria que dos times da Série A, é o que mais vem sendo prejudicado. Eu acho que depois do Grêmio talvez o Sport, que aquele jogo contra o Palmeiras foi um absurdo. Aquele pênalti no finalzinho, né? Por sinal, pênalti pro Palmeiras e pro Inter tem todo o jogo. Pro Grêmio nunca tem nenhum. Enfim, sendo que teve alguns casos bem claros, né? Como foi contra o Santos, por exemplo, e não foi marcado. Então, assim, na dúvida, eles dão contra o Grêmio. Só vê o pênalti do André Silva. Tanto é que, minutos depois, teve um lance igual. Só que aí na área do outro lado, e não era uma falta da defesa, né? Era uma falta de ataque, do Gemerson, né? E aí ele marcou a falta pro São Paulo. Um lance igualzinho ao lance que resultou o pênalti pro São Paulo. No contato de bola aérea. E pro São Paulo ele marcou pro Grêmio não. Então assim, na dúvida é marcado contra o Grêmio. Não sei qual que é o motivo disso, mas que o Grêmio vem sendo prejudicado, vem. O futebol do Grêmio é ruim? Ruim é pouco, é horrível, é feio, é patético, dá desgosto de ver o Grêmio jogar bola. Não sei nem se dá pra falar que o Grêmio joga bola. É um bando de jogador correndo pra se defender. Um time medroso, que não consegue impor o seu jogo. Mas não faz sentido, não é justificativo pra gente ser roubado da forma que a gente vem sendo, né? Enfim, o Marlon jogou um absurdo, pra mim o melhor jogador do Grêmio. A dupla de zaga mal, eu não confio no Gemerson. O Gemerson não é jogador pro Grêmio, isso daí já tá claro há muito tempo. Ele não tem o comprometimento que um jogador do Grêmio precisa ter. Eu acho que ele nem falhou, tá? Esse segundo gol eu acho sacanagem a gente jogar a culpa nele, porque o cara levou uma cotovelada no rosto. O árbitro que errou. Ele nem falhou no jogo. Só que ele não passa a mentalidade do time vencedor. Eu já comentei aqui. Ele pode estar em um time vencedor, mas não sendo em peça importante. Sendo um cara que compõe o elenco. Mas ele pode ser perfeitamente o jogador que é o zagueiro de um time rebaixado. Cara,
O Gemerson jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Mônaco, mas olha como ele saiu dos times dele. Do Corinthians, ninguém queria mais ele lá. Do Mônaco, ninguém sentiu falta dele. E no Galo, ele saiu marcado por fazer gol contra em clássico. E no Grêmio ele é titular todos os jogos. Ainda bem que levou o terceiro amarelo e tá suspenso. Ah, mas não tem opção. Cara, aí que você dá oportunidade pra algum moleque da base. Coloca o João Lima, que fez uma boa copinha. Usa o Kahneman e o Wagner, por mais que sejam dois zagueiros canhotos. Improvisa o Camilo na zaga. Ele foi improvisado na lateral direita, improvisa na zaga. Puxa o Luiz Eduardo, que foi muito bem na copinha. Jogador de seleção de base. Dá oportunidade pra alguém. É melhor você dar oportunidade com alguém com a possibilidade desse cara ir muito bem ou muito mal, do que você ir no regular, num cara que vai entregar o mediano e às vezes muito mal também. Então o Grêmio é um comodismo, algo que assim, fica muito acostumado com o mediano, que é coisa de time pequeno, que nem eu falei. Vai pro Morumbi só pensando em se defender, o Gemerson joga todo o jogo. Porra, é uma mentalidade de time pequeno. E esse é o Grêmio atual. Não que é time pequeno, mas que a mentalidade é essa. A principal coisa no futebol é você acreditar que você pode vencer, que você pode impor o seu jogo. Se você já vai com medo de qualquer adversário, fica difícil. Com esse estilo de jogo, eu acho que é bem provável que a gente não consiga produzir ofensivamente e reverter o placar contra o CSA. Se o Grêmio for eliminado contra o CSA, eu sei que o momento pessoal do Mano é difícil, mas não tem cabimento ele continuar. Ah, mas ele chegou por agora. Beleza, o time piorou. Do meio pra frente piorou muito mais. Ah, defensivamente melhorou. Lógico, ninguém passa do meio de campo. Não tem espaço pra atacar, não tem espaço pra defender. Então assim, o Mano Menezes consegue... O Mano Menezes não. O estilo de jogo com o Mano Menezes no comando do Grêmio, seja o Sidney Lobo, seja qualquer um, essa comissão técnica atual do Grêmio, que coloca esse estilo de jogo, é de time pequeno, tá? Então assim, só ver como é que foi no Fluminense. O Fluminense errou em continuar com o Mano pra essa temporada. Ah, ele tava com crédito porque ajudou a escapar do rebaixamento. Beleza, pra essa temporada você queria isso de novo? Não. Então logo na primeira rodada ele foi demitido. Não devia nem ter começado o Brasileirão. Então assim, cara, o futebol do Grêmio é muito ruim. E o João Pedro é o único lateral direito no momento. O Igor se machucou, o João Lucas se machucou, e agora o João Pedro ainda foi substituído e teve que improvisar o Camilo. É a hora de subir algum jogador da base também. Ah, tá sem opção no principal? É aí que você sobe algum moleque da base. Ah, mas tá na fogueira. Cara, o Luca, que entrou no São Paulo, mudou o jogo. Meio de semana ele fez gol. O cara tem 17 anos. E olha que o Zubeldia nem dava tanta oportunidade pra jogador da base. Agora com muitas lesões que ele tá dando. Assim, é nesses momentos que você dá oportunidade pros caras. Então, pra zagueiro no lugar do Gemerson, pra um reserva pro João Pedro. É aí que tem que usar os moleques da base. No meio de campo, o Dodge, discreto, não foi nem muito bem nem muito mal. O Vila Sante é a mesma coisa, tomou um amarelo muito cedo, né? Isso prejudicou demais a atuação dele, sendo volante, isso atrapalha muito. Pelas pontas, o Alisson, a mesma coisa que eu reclamei do Luciano, foi o que o Alisson fez no jogo. Toda hora tentando cavar falta, mas eu já comentei aqui no canal, o Alisson é um time encaixado, um time que tem a bola, que constrói a bola com a bola no chão, ele é um excelente jogador, porque ele é esse canhoto que corta da esquerda, da direita pro meio com a perna esquerda. É um cara que constrói bem as jogadas, tem um bom passe, tem um bom chute. Só que ele não é esse cara do escape e do contra-ataque. A gente não vai ver o Alisson driblar 3, 4, 5 jogadores. Talvez em espaço curto, ele já fez isso, por exemplo. Nesse jogo contra o Godoy também. Só que ele não é o cara que vai pegar a bola, driblar o time inteiro em um contra-ataque. O Grêmio não tem esse jogador no elenco. Aliás, tem, é o Amuso. Só tem o Amuso. Então o Grêmio tem que ter a bola. Se for usar o Alisson, tem que ter a bola. Por mais que ele seja novo, seja rápido, não é a característica dele. E o Aravena, sim, o Aravena é esse cara. E aí no escape de contra-ataque, ele atacou muito bem o espaço e fez o gol dele. Que foi a única chance do Grêmio no primeiro tempo. Mais à frente, o Monsalve fez um bom jogo, deu o passe pro Aravena. E o Bright White, coitado, só defendeu. Eu, se fosse o Bright White, nessa janela de meio de ano, eu pedia pra ir embora. Imagina, você é dinamarquês, você tá em um país completamente diferente, você joga em um time completamente retranqueiro, um time que vai brigar contra o rebaixamento, e você ainda tem mercado no futebol europeu. Eu saía sem pensar duas vezes.
Porque o Bright White não tem essa identificação que a gente tem com o Grêmio. E ele merece um time melhor, que não é o caso. E eu não falo nem em peças, esse time do Grêmio em nomes é um time com bons jogadores, tanto no time titular, tanto no time reserva. A ideia de jogo, cara, é um pensamento muito pequeno do time do Grêmio no momento. Entrou o Pavon, tentando recuperar ele, né? Entrou pela direita. O Pavon em uma linha de 3 zagueiros, ele sendo um ala pela direita, eu acho que pode agregar. Ele como esse ponta, não. O Amuso entrou muito bem, ele que fez a jogadaça pro chute do Marlon. Segundo jogo seguido muito bom do Amuso. O Camilo entrou mal, né? Ele entrou no lugar do João Pedro para tapar buraco nesse lado direito. E fez o pênalti no Luciano. Um pênalti besta, o Luciano saindo da área, de costas. Então assim, teve erro da arbitragem, a gente foi prejudicado, a gente perdeu por conta disso. Só que não precisava dar esse bote. Não precisava, o Camilo foi mal no jogo. O Arezzo não teve tempo de fazer nada, o Ronald também não. Tá. O melhor aqui o Amuso, o pior o Camilo. No lado do São Paulo, o que eu vou destacar aqui? O Rafael podia ter talvez defendido o chute do Aravena, mas no segundo tempo fez uma grande defesa no chute do Marlon. Vou nem falar o do Wagner, porque o do Wagner era um lance até que fácil para um goleiro do nível dele. Mas o do Marlon foi uma grande defesa. O Ferrarese é zagueiro, jogou de lateral direito, às vezes vira uma linha de 3 zagueiros, e o Lucas Ferreira, da base, caindo como esse ala pela direita. Mas o Ferrarese sempre que foi do meio pra frente, muito bem, deu um passe de calcanhar que o Luciano depois escorrega. E aí, ó, o que eu falei do Luciano? Olha o gramado do Morumbi, é uma coisa linda. Eu acho que depois talvez da Neoquímica Arena seja o melhor gramado do Brasil. E o Luciano escorrega e quer reclamar do gramado do Morumbi. Porra, tá faltando olhar pro próprio umbigo e falar, eu que errei. Não tem como tacar a culpa num gramado maravilhoso desse. Então é disso que eu tô falando. Não é uma mentalidade de evolução. De tipo, eu errei, eu vou melhorar. Não, é eu errei, a culpa foi do gramado, a culpa foi do passo que foi ruim. Sempre encontram uma desculpa. Então assim, ainda bem que não joga no Grêmio. Na dupla de zaga, o Arboleda e o Sabino. O Sabino na criação muito bem, um zagueiro canhoto, bom, né? Ex-Curitiba. Eu acho que não passa toda essa confiança pro time, né? O Alan Franco é melhor. O Rua fez um grande jogo contra o Palmeiras. Rua ex-Grêmio, né? Os dois não jogaram. E o Arboleda com uma bola aérea muito boa. Na esquerda, o Enzo Dias cruzando muito bem. O gol do Arboleda é um baita cruzamento dele. O Enzo Dias fez um grande jogo. No meio de campo, o Marcos Antônio saiu machucado muito cedo para a entrada do Pablo Maia, né? Que entrou mal. O Alisson com boas jogadas. Aí, ó, a improvisação. O Alisson no Grêmio era um ponta ruim. No São Paulo ele virou um dos melhores volantes do Brasil. E no Grêmio o Renato insistia com ele de ponta direita, jogando mal, jogando mal, jogando mal. Perdeu o potencial do PP. A gente poderia ter por muito mais tempo PP e Cebolinha juntos. O Grêmio ia ter os melhores pontos do Brasil na época. E optava por Cebolinha e Alisson para equilibrar o time. Cara, você não tem que equilibrar o time, você tem que colocar os melhores. Acabou. Ah, mas o time não vai render. Cara, dá o seu jeito. Os melhores têm que jogar. E é por isso que eu falo, o Monsalvo tem que ser titular absoluto do Grêmio. Ah, mas ele não ajuda defensivamente. Se você tiver a bola, você não vai precisar defender. Então é a ideia de jogo. Tá. Mais à frente o Lucas Ferreira fez um bom jogo, com boas jogadas individuais. O Luciano também, flutuando, sendo esse segundo atacante, chegando à frente. Só que, como eu falei, ele é muito chato. Se jogando contra ele é chato, no próprio time também deve ser. Reclama pra caramba. Eu não gostaria de jogar em um time que tem o Luciano. E o Oscar eu achei que ficou muito preso pela esquerda. Eu acho que ele rende bem mais flutuando pelo meio, fazendo a função justamente que o Luciano fez. Perde a presença diária do Luciano, que o Oscar é um cara mais de construção, mas é um cara que com bola é espetacular. Mais à frente o André Silva aproveitou esse pênalti inventado pelo árbitro. Entrou o Cedric, que também tá sem moral com a torcida, né? Eu diria que o Cedric é muito parecido com o que foi o Iturbe no Grêmio. Lógico, posições diferentes. Mas caras que já tiveram uma história bonita na Europa, né? O Iturbe na Torino, futebol italiano, enfim, o Cedric no Arsenal, Inter de Milão. Só que jogam muito mais pelo nome do que pelo que rendem, né? E o Iturbe ficou muito pouco tempo no Grêmio, né? Hoje tá no Cerro Porteño. Entrou o Bobadilha, justamente volante também, e aí Cerro Porteño no meio de campo. O Pablo Maia foi o pior disparado do São Paulo, na minha visão. Entrou desatento, tomou amarelo, jogou mal no geral. E entrou o Luca entrou muito bem, ele machucou, né? Logo depois que entrou e continuou no jogo, vindo pro meio, bons dribles. O Luca tem um potencial absurdo, muito bom jogador. Aí, ó, o Zubeldia explorando a base, o Luca,
o Lucas Ferreira, aproveitando esses caras do meio pra frente. Assim como aí é um mérito a utilização do Alisson. Estatísticas, isso daqui é vergonhoso. Que nem eu falei daquele jogo contra o Palmeiras. Aqui, ó. 20 chutes do São Paulo, sendo 5 a gol. 3 do Grêmio, sendo 3 a gol. Cara, como é que você vai criticar algum jogador do Grêmio? O Grêmio deu 3 chutes e todos foram a gol. A pontaria foi 100%. Só que o Grêmio não produz. É mentalidade de time pequeno. É mais do que o jogo. É mais do que qualidade do jogador. É a forma como você se posta no jogo. O Grêmio entrou pra se defender. E é disso que eu tô falando. Dá vontade de nem assistir jogo do Grêmio. Cara, for pra assistir uma retranca dessa, vai assistir jogo do Mallorca. Vai assistir jogo do União Berlim. Vai assistir. Porra, é muito feio isso, cara. Eu prefiro perder. Cara, eu vou fazer uma associação aqui em relação ao Mundial de Clubes. O Mundial que a gente perdeu pro Real Madrid por 1 a 0 com o que o Fluminense perdeu por 4 a 0 contra o Manchester City. Eu preferiria ver o Grêmio jogando de igual para igual, propondo o jogo, tendo mais a bola, finalizando mais que o Real Madrid e tomando 4 a 0 do que ficar numa retranca, se apequenando o jogo todo e perder por 1 a 0. Ah, mas poderia ter ganhado. Beleza. Você não vai chegar longe desse jeito. Você vai aparecer ali uma vez e depois desaparecer. Quem tem uma ideia de jogo vai estar sempre ali em cima. Por exemplo, olha o Manchester City. Fez uma temporada ruim. Eu duvido, se o Guardiola permanecer, que a próxima vai ser ruim do mesmo jeito. Vai ter oscilações, mas você tem que confiar no trabalho. E o Grêmio não confia. Então vai por resultado. É um time resultadista. Se você joga mal e tem resultado, beleza. Se você joga mal e não tem resultado, troca. Troca. Posse de bola, 61% do São Paulo, 39% no Grêmio. Muito pelo abafo final, né? Quando o Grêmio toma a virada, resolve jogar bola. É um negócio tão ridículo. Postura de time pequeno, que nem eu falei. Faltas, 14 do São Paulo tendo 4 amarelos, 13 do Grêmio tendo 4 amarelos. Escanteios, 8 do São Paulo, 3 do Grêmio. Com esse resultado, a gente na 17ª colocação com 9 pontos. Só que o São Paulo na nona com 12. Quando o Grêmio tava ganhando, o Grêmio tava com 12. Entende? É disso que eu tô falando. Então, assim, se o Grêmio ganhasse, a gente podia chegar talvez até numa 8ª, 7ª colocação. Perdendo, a gente tá na zona de rebaixamento. Só que, assim, é o que eu tô falando, é a mentalidade. Cara, o Grêmio tá com medo de ser rebaixado e vai manter o Mano Menezes. Só que, assim, tá no início do campeonato, cara. Você troca de técnico e traz um técnico com uma postura ofensiva, você perde mais 1, 2 jogos. Depois o time empata, embala 2, 3 jogos seguidos que vence. Maravilha, você já tá com a mesma pontuação que você talvez teria com o Mano, só que com uma perspectiva de evolução muito maior. Então, assim, eu queria ver um Grêmio que minimamente tentasse jogar bola, que gostasse de jogar bola. Esse time do Grêmio, que nem eu falei, é que nem o Grêmio do ano passado do Renato. É um time que joga por resultado, um time que joga por dinheiro. Só vê o Gemerson, o Grêmio perdendo, jogando mal e o cara dando risada. Não tô falando que tem que ser triste, que não tem que ser feliz. Mas, porra, vamos ter um pouquinho de noção. Se você fosse bom, pelo menos, tudo bem. Agora você é um dos piores do Grêmio e fica dando risadinha. Aí é complicado também. Mas enfim. É, vamos aí pra reta final do vídeo. Bom, deu pra analisar aí o jogo do Grêmio, então. Que nem eu falei, cara, dá um certo desânimo esse tipo de jogo. Por 2 pontos, que nem eu comentei no início do vídeo. Ponto 1, a gente vem sendo roubado, a gente vem sendo prejudicado. Não tô falando que, estão roubando de propósito o Grêmio. Mas, cara, é muito curioso. Qualquer decisão, na dúvida, é contra o Grêmio. Qualquer decisão. Fora o futebol do Grêmio que é patético. Só que, como eu falei, não é porque o futebol do Grêmio é horrível que dá direito de prejudicarem a gente da forma que vem sendo. Enfim, no final das contas, o craque do jogo, do lado do Grêmio, pra mim foi o Marlon. Do lado do São Paulo, o craque do jogo, eu achei que o Luca entrou muito bem. O Enzo Dias jogou um absurdo, tá bom? O Arboleda bem também. Pra mim, o Enzo Dias, o craque do jogo, tá? Assistência pro Arboleda. Eu acho que o passe pro pênalti talvez tenha sido dele também. O Enzo Dias, pra mim, o craque do jogo. Do lado do Grêmio, pra mim, o Marlon. Valeu e falou.